Depois um. Pode deixar que eu vou falando enquanto nós vamos lendo. Vai ser de trás para frente, não estranho, porque foi assim que o Senhor me deu, é assim que eu falei. 1 Coríntios, primeira carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, capítulo 4, primeiramente versículo 20. Primeiramente versículo 18. Está aí pertinho. Amém? Não vou me alongar na palavra. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 18, 19 e 20. Todos se encontraram? Diga amém. Amém. Está escrito assim: alguns de vocês se encheram de orgulho, como se eu não fosse mais visitá-los. Mas em breve, se o Senhor quiser, irei visitá-los. E então conhecerei, Paulo falando, então eu vou conhecer não a palavra, mas o poder desses orgulhosos. Porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em? Oi? Virtude, fale assim, ó, poder. Essa é a tradução para virtude. Mas o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Em? Versículo 15. Porque ainda que vocês tivessem milhares de instrutores em Cristo, não teriam muitos pais. Pois eu gerei vocês em Cristo Jesus, pelo Evangelho. Portanto, eu peço a vocês que sejam meus Imitadores. Irmãos, você imita a quem? Eu posso começar a pregar, gente? Eu tenho que ler mais alguma coisa aqui. Eu vou chegar lá. Você imita quem? Vamos lá. Versículo 1. Assim, pois, importa que todos nos considerem como ministros de Cristo, encarregados dos mistérios de Deus, encarregados dos segredos de Deus. A palavra mistério significa segredo. Repete comigo, a palavra mistério significa segredo. Olha o que Paulo está dizendo. Importa que todos nos considerem como ministros de Cristo e encarregados dos segredos de Deus. Deus tem segredos, irmão? Deus tem segredos? Deus tem segredos? Deus tem segredo? Jesus disse assim, ó, quando estava com os discípulos: graças te dou, Pai, porque ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos e revelaste aos pequeninos. Tem algum pequenino aqui dentro nessa noite? Amém. Tem algum pequenino aqui dentro nessa noite? Amém? Então é para você a revelação. É para mim a revelação. É para a gente. Paulo está dizendo nessa carta à igreja de Corinto o seguinte: ele fala que aquelas pessoas, muitos que estavam lá, se encheram de orgulho. Irmãos, Paulo foi quem fundou a igreja de Corinto. Paulo foi quem inaugurou aquela igreja. Ele ganhou os primeiros cristãos dali, ganhando os primeiros crentes dali. Ele instituiu uma igreja. Instituindo essa igreja, ele ficou lá durante 1 ano e 6 meses, instruindo, contando segredos, ensinando. E depois ele partiu dessa viagem missionária, voltando para Antioquia, onde era a igreja que ele congregava.
se dirigia junto com outros irmãos. Ele era um dos líderes daquela igreja, considerado um profeta. Então Paulo envia essa carta para essa igreja que ele instituiu lá em Corinto. E ele já começa falando assim: vocês estão orgulhosos, vocês se encheram de orgulho. E em breve, se Deus quiser, eu vou visitar vocês. Só que eu estou indo e eu quero conhecer de perto, pessoalmente, não o que vocês estão falando, mas o poder que vocês têm. Irmãos, olha o que Paulo está dizendo: eu vou ir aí, e quando eu chegar aí, eu quero conhecer não as palavras de vocês, mas que poder que vocês têm. Aí ele completa no versículo 20 dizendo: porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Sabe o que estava acontecendo naquela igreja? Pessoas estavam se posicionando como autoridade e estavam usando a malícia das palavras naquela igreja. Eles estavam enganando naquela igreja. Eles estavam disseminando orgulho naquela igreja. E a disseminação do orgulho era tanta que até pecados eram aplaudidos naquela igreja. Pecados naquela igreja eram consolados e não corrigidos. Aqueles que estavam pregando, mesmo em pecado, continuavam pregando. Aqueles que estavam ensinando, mesmo em pecado, continuavam ensinando. Na linha de frente da igreja. E o povo aplaudiu. Orgulhosos. Sabe por que eles estavam orgulhosos? Porque, segundo diz em 1 Coríntios capítulo 12, era uma igreja que tinha todos os dons. Fala comigo assim, ó: os meus dons e os meus talentos podem me levar para o inferno, porque o que faz a diferença é um caráter igual ao de Jesus. Oh, aleluia! Se o nosso caráter não está sendo transformado de dentro para fora, é porque não é Jesus que está habitando dentro de nós. Se eu não estou recebendo transformação interior, e mesmo assim eu estou adquirindo conhecimento em cima de conhecimento, isso pode me tornar uma pessoa orgulhosa. E foi justamente o que aconteceu com eles. Os dons do Espírito é como se estivesse cessando, ou como se eles estivessem usando para o seu próprio orgulho. E o negócio estava tão feio que Paulo falou: em breve, se Deus permitir, eu vou estar indo aí, mas não para ouvir o que vocês têm a falar, mas para ver o que vocês têm a manifestar. Porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Irmãos, eu quero que você guarde isso no seu coração, porque isso pode mudar a sua vida. Isso pode fazer com que você saia desse culto aqui outra pessoa. Eu disse que você pode sair daqui o quê? Outra pessoa. Ah não, tá fraco. Eu disse que você pode sair daqui o quê? Outra pessoa. Outra pessoa que vai passar a ver o Evangelho com outros olhos. Eu não posso me demorar. Então o apóstolo Paulo falou assim, ó: vocês estão orgulhosos, mas eu já estou chegando aí. E eu não estou indo com palavras, eu estou indo com o poder do reino de Deus. Irmãos, o evangelho que está sendo pregado hoje é um evangelho de sinais e maravilhas de Deus, ou é um evangelho que só estão falando
falando e falando. Não se manifesta mais demônios na igreja. Pessoas não são curadas. Pessoas não são batizadas com o Espírito Santo. E quando tem que ter algum mover na igreja, tem que chamar um pregador de fora e marcar o evento. Sim ou não, irmão? Sim ou não, irmão? Vamos aqui no grosso mesmo, sabe? No pesado. Tem que marcar encontro com Deus para poder a gente ter manifestação do Espírito Santo. Tem que marcar ou mini vigília ou vigília para que a glória de Deus se manifeste. Sabe por quê? Porque quando fazem eventos, as pessoas tiram um tempo para se consagrar. Porque não entenderam que o Evangelho de Cristo é uma vida de consagração todo dia. Pessoas jejuam e oram para o evento. Mas e o número de culto? Não é importante? Você só quer buscar a Deus quando tem evento? Não, Deus está te chamando para buscar o reino dele hoje, amanhã, depois de amanhã, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira. Busque o reino de Deus e a sua justiça. Esteja envolvido com o Espírito Santo. Se alguém virar para você hoje e falar, amanhã tu vai pregar, como é que você fica? Eu tenho que tirar um tempo para orar. Eu tenho que tirar um tempo com Deus. Ah, você tem que tirar um tempo com Deus porque tu vai pregar amanhã, né? Não, você, essa semana tu está na frente do trabalho. Na frente do trabalho? Jesus. Quarto de oração, tem que orar. Eu tenho que jejuar, eu tenho que buscar. Ah, porque tu vai estar na frente do trabalho. Não, você não entendeu. Não, você não entendeu. Que Deus não te chamou para eventos. Deus quer que você seja o evento dele na terra todo dia. Alabacaxaio, terra. Vou repetir. Deus não te chamou para eventos. Deus quer que você seja o evento dele todo dia. Com o vento soprando sobre você, te levando para onde ele quiser. Uricalabraxada. Deus te chamou para ser uma pessoa que coloca o telefone para despertar pelo menos 3 vezes por semana na madrugada. Não é porque você tem que fazer algum trabalho espiritual na igreja. É porque você precisa estar vivo espiritualmente. Porque para eu estar vivo no reino de Deus, eu preciso orar, eu preciso jejuar, eu preciso ter vida com Deus fora da igreja, a parte do evento. Hoje era culto de explosão profética. Você acha que eu me consagrei mais porque era um culto de explosão profética? Não, eu tenho que viver em consagração, senão eu caio. Senão os demônios me pegam numa curva. Ou você acha que eu estou aqui ensinando, está pregando, está te ensinando segredos de Deus, os demônios estão doidos para me derrubar? Não. Eles não derrubam só fisicamente, não, eles podem derrubar espiritualmente. Deixa eu te contar segredo. Em sonhos, o diabo já derruba muita gente. Vou repetir. Em sonhos, o diabo já derrubou muita gente. Existem pessoas que estão tendo relacionamentos demoníacos em sonhos, com demônios, e sentem prazer nisso. Não entendem que precisam de libertação. E alguns nem querem essa libertação, porque já acostumou a mentir para si mesmo. Existem pessoas que fazem pactos com demônios em sonho e vivem uma vida no pacto com demônios. E demônios vêm fazer proposta, sabe por quê? Fez para Jesus, não vai fazer para a gente? Levou ele para um deserto.
ou melhor, se manifestou lá no deserto e falou: está vendo tudo isso aqui? Se prostre e me adore, e eu vou te dar tudo isso. Sabe o que era isso? Um pacto. Eu imagino Jesus olhando para o alto e vendo um reino da onde ele veio e iria voltar. Olhou para ele e disse: está escrito que somente ao Senhor teu Deus se curvarás e adorarás. Então o apóstolo Paulo estava dizendo assim: ó, eu vou visitar vocês para conhecer não as palavras de vocês, mas o poder de vocês. Irmãos, quantas pessoas estão vivendo um evangelho que foi o homem que criou? Não o evangelho que Jesus trouxe. Quantas pessoas eu pergunto: quanto tempo faz que você não vê uma cura? Irmão, um crente de 15 anos de igreja fala assim para mim: eu nunca vi. Pessoalmente, eu nunca vi. Eu falo: o quê? Irmão, o que tu está vivendo? Batismo com o Espírito Santo? Nunca vi. Tu nunca viu batismo com o Espírito Santo? Nunca vi. Meu Deus, não é possível. Pega aqui essa visão. O apóstolo Paulo fala assim, ó: porque ainda que vocês tivessem milhares de instrutores em Cristo, inclusive é o que nós temos hoje, milhares de instrutores em Cristo. Irmão, a Bíblia é clara. Eu estou falando da Bíblia numa simplicidade para que você entenda. Hoje nós temos milhares de instrutores. Você entra no YouTube e coloca lá: pregação evangélica. Oxi! Pregador do Gideões, pregador do Celebrai, pregador do Quintal, pregador dos Montes, pregador dos Mates. Mano, tem pregador, meu irmão, para todo lado. Por quê? Porque o evangelho virou um comércio e pregar dá dinheiro. O cara grava uma pregação, ele massifica uma mensagem na mente e prega em 30 igrejas. A mesma pregação, com ponto, vírgula e língua estranha no mesmo lugar. Eu estou falando do que eu sei. Meu Deus! Porque ainda que vocês tivessem milhares de instrutores em Cristo, e nós estamos vivendo esse mesmo tempo, nós temos milhares de instrutores em Cristo. Sim ou não, irmão? Chega em casa, vai tocar no YouTube pregadores evangélicos, pregações evangélicas. Só que Paulo fala assim, ó: não terei muitos pais, pois eu gerei vocês em Cristo Jesus pelo evangelho. Irmãos, olha o que Paulo está falando. Vocês podem ter muitos instrutores, muitos pregadores, mas quem gerou vocês foi eu. Eu sou o pai espiritual de vocês. Eu gerei vocês no evangelho do meio. Agora minha pergunta fica: quem gerou você? Meu Deus! Olha para o teu vizinho e pergunta: quem gerou você no evangelho? Foi a Batista, foi a Assembleia de Deus, foi a Presbiteriana. Ser humano, profeta, homem de Deus, pastor, bispo, apóstolo, seja quem for. Homem, porque Deus usa pessoas. Entenda isso. Deus usa pessoas. Deus usou João Batista para preparar o caminho, para quando Jesus viesse, encontrar. Olha o que a Bíblia diz, irmãos. Deus usou João Batista para preparar para quando Jesus viesse, encontrasse um povo bem disposto. Isso é muito forte, irmão. Sabe o que significa isso? Quando Jesus viesse, manifestasse o seu ministério, já teriam pessoas esperando ele. Por isso que a mensagem de João Batista muitas das vezes era: eu não sou o cordeiro, mas o cordeiro está chegando. E na verdade ele já está entre nós.
Até que Jesus veio e se manifestou e ele disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aí João falou assim: ó, discípulos, vá com ele, porque eu não sou o Cordeiro, ele é o Cordeiro. Eu só preparei o caminho para que vocês estivessem com o coração preparado para receber ele. Aí o que Jesus faz? Pega 12 discípulos, um se perde, e os 11 ele prepara para eles se tornarem pais espirituais. Aí Jesus aparece para Paulo e levanta o apóstolo Paulo como um pai espiritual. Aí o pastor Paulo, o apóstolo Paulo, ele vai ganhar uma multidão de pessoas, institui a igreja de Corinto, e agora eles se tornam filhos espirituais de Paulo. Quando eles se tornam filhos espirituais de Paulo, presta atenção nisso. Lucas, que era um filho bem próximo de Paulo, um filho espiritual, adotava tudo e relatava tudo para Paulo. E agora, olha o que Paulo fala para aquela igreja: porque tanto eu peço a vocês que sejam meus, imitadores. Isso é pesado que eu vou falar, mas você imita quem? Quem virou para você e falou: pode me imitar? Que você pode olhar e vai ver Jesus na pessoa. Essa palavra não significa, eu pensei por muitos anos que era isso, até o Espírito Santo me dá um entendimento, que era para a gente imitar Jesus, mas Jesus a gente não vê fisicamente. A gente não vê Jesus fisicamente. Tem alguém que está pegando, já está entendendo. Mas olha para o lado, você vê essa pessoa aí? Você vê ele, você vê ela? Agora eu te digo, o seu líder já falou para você: pode me imitar. E você vai olhar para ele e vai ver uma vida que você pode imitar. Que vida que eu posso imitar? É uma pessoa de oração, você quer orar igual? Que vida que eu posso imitar? É uma pessoa versada na palavra, envolvida com a palavra de Deus, você pode imitar? É uma pessoa que jejua semanalmente, mensalmente, você aprende a jejuar, a orar, você pode imitar? Pergunta: teu pastor te ensinou a orar? A maioria das pessoas que passam para cá para a igreja, quando eu dou aula sobre oração, pergunto: quem te ensinou a orar? E a pessoa me dá a mesma resposta, geralmente: eu aprendi olhando. Mas ninguém te ensinou a orar. Eu aprendi olhando. Meu Deus. João Batista ensinou os seus discípulos a orar. Jesus ensinou os discípulos a orar. Paulo ensinou os seus discípulos a orar. E por que a gente não está aprendendo com ninguém? Meu Deus! A coisa mais séria que nós temos como cristãos, irmãos, é aprender a orar. Porque a oração nos mantém vivos espiritualmente. Você pode vir para a igreja todo domingo e estar morto espiritualmente. Porque não aprendeu a orar, não aprendeu a se relacionar com Deus. Você está entendendo isso, irmão? Eu posso virar aqui e falar: irmão, você é de meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Ei, olha para o meu casamento, pode olhar para o meu casamento, queira um igual. E meu casamento é uma bênção. São 16 anos com a mesma pessoa. Pode olhar para cá, pode imitar meu relacionamento conjugal. Quem já aprendeu comigo aqui que eu tenho um dia da semana? Qual é o dia da semana? Eu tenho um dia da semana com a minha esposa. Que ninguém, eu não atendo ninguém, não adianta me ligar, provavelmente não vou te atender, porque eu estou tirando um dia para minha esposa, um dia para minha família. Era dia do casal, agora se tornou dia da família. Então depois eu divido. Tem dia que é dia do casal, tem dia que é dia da família. Qual é o dia? Senhor. É que dia? Senhor. Quem copiou isso? Levanta a mão. Quem copiou isso? Levanta a mão. 1, 2, 3, 4, 5. 4 só. 5. Para que segunda e sábado? Até com 12.
Vocês vão copiar, né? Gabi Tauan? Vai copiar, né? Sempre quando ele está em casa. Hã? Sempre quando ele está em casa. Ih, Tauan, acho que vai ser todo dia. Força, amigo, força. Sede, meus imitadores. Irmão, imita a minha vida de oração. Que horas eu boto meu telefone para despertar para orar? Tem gente que sabe. 4 ou 5, né? Imita. Você não precisa de botar 4 ou 5, mas bota ele para despertar 10 horas da manhã, ou 3 horas da tarde, ou 6 horas da noite. Algum horário ele tem que despertar para te lembrar que você tem que orar. Pega isso do teu pastor, vicia nisso, cria hábito. Lembra da minha mensagem passada? Criando hábitos em Deus. Crie novos hábitos. Você tem hábito de ver série, você tem hábito de ver filme, você tem hábito de fazer várias coisas do mundo. Crie hábitos com Deus. Vai substituindo as coisas do mundo pelas coisas de Deus. Então, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. E o que você vê de ruim em mim, você guarda para não fazer mal. Simples. Deixa eu te ensinar uma coisa. Me ensinaram a botar no bolso furado que não presta. Eu costurei o bolso. Me ensinaram a colocar no bolso furado que não presta. Eu costurei o meu bolso. Porque um lado é só para guardar as coisas boas para mim fazer. O outro é para mim guardar as coisas ruins para mim não fazer. Esquecer aquilo que é ruim, eu preciso dar uma olhada e falar, opa, esse caminho aqui não é bom. Opa, esse caminho aqui vai dar problema. Fala para o irmão do lado aí, costura o bolso. Aleluia. Assim, pois, importa que todos nos considerem como ministros de Cristo e encarregados dos mistérios de Deus. E aqui eu vou finalizar. Já foi, irmão, já está 21, 25, 26 minutos já. Estou chegando aos 30. Vocês querem a palavra? Vem na quarta, que eu ensino 1h30 de aula, 1h50, 2 horas de aula. Tem dia que eu ensino 2 horas direto, irmão. Palavra tem. Glória a Deus por isso. Mas hoje, culto, explosão profética, a gente tem que correr. Mas não, já é 8h50, irmão, pelo amor de Deus. Nos considerem como ministros de Cristo, encarregados dos mistérios de Deus. Irmãos, finalizando, nos considerem como ministros de Cristo, encarregados dos mistérios de Deus. Entenda isso. Se você olha para um homem de Deus ou para uma mulher de Deus e não o considera como ministro de Cristo, enviado por Deus, não tem como você receber nada através da vida dessa pessoa. Aleluia. Posso repetir? Se você olha para um homem de Deus ou para uma mulher de Deus e não o vê de fato como uma pessoa de Deus, você não pode receber através da vida daquela pessoa. Isso é comprovado biblicamente. Jesus em Nazaré queria operar milagres, mas não receberam ele como profeta. Então ele não pôde fazer nada naquele lugar. E ele disse: aqueles que recebem o profeta na qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. Quando você... Agora deixa eu te... Meu irmão, deixa eu tentar explicar isso. Estou tentando parar, vamos encerrar, acabar a mensagem, vamos lá. Novamente, João Batista preparou o coração das pessoas para receber Jesus, para receber o homem Jesus. Para quem não sabe, Jesus não fez nada como Deus, ele operou como homem. Por isso que ele tinha que orar muito. Por isso que Jesus orou e jejuou. Deus precisa orar? Deus precisa jejuar? Mas Jesus, como homem, jejuava muito e orava muito. E aí, João preparou o caminho, preparou o coração dos
chamado Jesus. Então, quando Jesus chegou, o coração daquelas pessoas já tinha uma expectativa para receber. Resumindo, tudo que Jesus falasse direcionado para elas iria acontecer, porque elas já estavam com o coração preparado. Você entendeu? Essa noite você só precisa estar com o teu coração preparado. Não. Essa noite você só precisa estar com o teu coração preparado. Essa noite você só precisa acreditar nas palavras que os homens e mulheres de Deus estão liberando e ainda vão liberar aqui nesse lugar.